Olá, boa noite. Meu nome é Carlos Roberto Andreoli Júnior. Eu sou pós-graduando em Geoprocessamento pela Universidade Federal do ABC e vou apresentar agora um resumo, do nosso trabalho de conclusão de curso, que foi intitulado Mapeamento de Domicílios em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental, a fim de que subsidiar a instalação de soluções individuais de tratamento de esgoto sanitário, e a cidade escolhida foi a cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Certo? Aí, como diz aqui o tema do nosso trabalho, sendo representado, são realmente conhecidos como fossa, né? E o que motivou a isso? O saneamento básico é um grande desafio no Brasil e urgente. E a lei número 14.026 de 2020, que ficou conhecida como Marco de Saneamento, prevê algumas metas até 2023. E mesmo cidades como Porto Alegre, que tem boa cobertura geral, e ainda apresenta desigualdade territorial grande. Né? E identificar essas áreas vulneráveis é essencial para que você possa aplicar o recurso de forma justa, a fim de atender a todos. Né? E nesse cenário, o que você pode utilizar? As geotecnologias como ferramentas estratégicas que vão servir para apoiar as políticas públicas e orientar a você, no caso, as decisões técnicas mais viáveis para esse assunto. Então, aqui a nossa contextualização e justificativa, que foi Porto Alegre, né, tem uma alta cobertura de esgoto, mas ainda tem uma desigualdade espacial. Regiões que apresentam maior deficiência, ilhas, lomba, extremo oeste, extremo nordeste, extremo sul, soluções individuais, fossa e filtro, que são as alternativas mais viáveis para isso daí. Tá? Então, dessa forma, com o trabalho, nós vamos identificar a situação de vulnerabilidade e mapear, cruzando referências e fazer as recomendações. Né? A nossa metodologia baseou-se na análise multicritério, com álgebra de mapas do software QGIS. Cruzamos os dados com declividade, risco geológico, área de preservação, desenvolvimento humano e aglomerados subnormais. Cada camada foi reclassificada em níveis de risco e somada para gerar um índice de vulnerabilidade. Né? Utilizamos os dados do IBGE, Prefeitura de Porto Alegre, DEMAI. A projeção cartográfica foi padronizada para as siglas 2000, UTM, 22S, garantindo coerência nas análises que foram efetuadas. Certo? Aqui nós temos a área de estudo, que é a região de Porto Alegre, população de 1,3 milhões, a área de 495 km², tem muitas planícies, morros e terraços fluviais. Né? Uma desigualdade que vai ser revelada pelos indicadores UDH, rendimento e etc. As ferramentas utilizadas e as fontes, como eu já falei, foram a área de estudo Porto Alegre, ferramenta utilizamos o QGIS, técnicas de análise multicritérios ou de mapas, dados, modelo digital do terreno, risco geológico, APP, área de preservação, o DH, o desenvolvimento, aglomerados subnormais, infraestrutura sanitária. Certo? As etapas foram feitas, foram com mapas que foram criados com a reclassificação em 4 vias de risco, conversão para o formato raster para operações matemáticas, a soma ponderada para gerar os índices de vulnerabilidade, padronização do sistema SIGAS 2000 e o cruzamento de domicílios conectados às UTE. As ferramentas de dados foram a área de estudo Porto Alegre, técnicas de análise multicritério com álgebra de mapas e os dados utilizados. O resultado da análise que nós obtivemos. Né? Onde estão as áreas mais críticas? Né? Pela interpretação dos mapas, nós vimos que
as áreas mais prioritárias para essas soluções individuais, que giram em torno de 10% dos domicílios da cidade, que estão em situação de risco médio e muito alto, eles se concentram nos morros, nas zonas altas de declividade e no extremo sul, nas ilhas, e onde tem o destaque para o risco ambiental e social. E desse daqui, 0,18% apresenta um risco muito alto. É uma minoria numérica que teria, nesse caso, a prioridade absoluta. Aqui a gente apresenta o mapa, com base nos SIGAS, IBGE e os dados da Prefeitura, né, regiões prioritárias para instalação das soluções de tratamento, as áreas de baixo risco, médio risco, alto risco e muitíssimo alto risco, como eu falei, 0,18%. Na sequência, a gente faz a comparação com a infraestrutura existente, né, a falta de rede em regiões críticas, devido ao que? Declividade, que vai impossibilitar os projetos convencionais. Alta correção de risco, correlação entre risco geológico e ausência de esgotamento sanitário, a presença de rede não garante cobertura total. A gente sabe que em algumas áreas a dificuldade de acesso para você fazer uma ligação de rede de esgoto se torna mais difícil, né? É necessário estações elevatórias, toda uma estrutura que muitas vezes nesses locais não são possíveis de ser executado, né? Aqui a gente pode ver também os limites de Porto Alegre, as unidades da federação conforme foi chanfrado aqui, certo? E com base nesse estudo todo, você pode sugerir algumas estratégias, tá? Que seria integrar geotecnologias ao planejamento urbano, incluir variáveis socioambientais em planos diretores, coisa que não, ultimamente não é muito feita, implantar sistemas individuais fossa, filtra, em sumidouro onde as redes não são viáveis, criar comitês locais com participação comunitária, que vai permitir que seja feita uma avaliação melhor dos riscos, do que se tem, do que se não tem, promover a educação ambiental e de incentivo. É porque isso vai criar o quê? Uma cultura de preservação, tá, ao meio ambiente e a melhoria no, no esgotamento sanitário da cidade, deixar tudo de maneira mais clara. Tá? E o que a gente aprende com tudo isso? No ponto de vista do nosso curso de geoprocessamento, que a álgebra de mapas permitiu um diagnóstico bem claro e direcionado. Foi fácil para identificar as desigualdades, né, e os estudos de geoprocessamento, isso você pode utilizar para embasar políticas mais eficazes e inclusivas, porque você filtra os dados e pode apresentar das maneiras que, no modo normal, no levantamento tete a tete, você muitas vezes não conseguiria essas informações, né? Essas soluções da fossa são viáveis e eficazes com a rede local, né? No caso, acesso a caminhões para fazer o esgotamento das fossas, para fazer limpeza, né? Os locais mais adequados para se colocar. Atualmente até teve uma atualização da lei da fossa séptica, né, do AEBNT da fossa, que prevê agora 2 sumidouros e não mais um só, dependendo do número de casas, né, dando uma segurança maior, né. E com isso eu venho aqui agradecer a paciência, tá? Agradeço ao FABC, ao orientador, aos colegas, aos colaboradores, né, os professores. E esse estudo foi feito com compromisso com a justiça social e sustentabilidade. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e deixo muito obrigado e, enfim, até uma próxima.